Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal, pelo Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Hoje a gente tem o prazer de ter o nosso irmão Adnilson, lá do Centro Espírita Filhos da Luz, em Barra Mansa, né? E a gente vai trabalhar junto hoje aqui. E para iniciarmos, eu vou ler do livro Pão Nosso, a lição 41, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Então, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime de fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, essa é a página para a gente refletir na noite, e aí nós convidamos os nossos irmãos a juntarem os seus pensamentos, seus sentimentos, em agradecimento a Jesus pela oportunidade de aqui podermos estar, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a tua bênção bendita, que das suas mãos luminosas possam descer sobre nós os bálsamos salutares que tanto necessitamos. Nós, os encarnados e os desencarnados, os hospitais, os asilos, os orfanatos, as ruas, as penitenciárias necessitam, Senhor, do seu amor e da sua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, trabalhar em teu nome, receber as lições oferecidas pela sua misericórdia nesta noite, através da palavra do nosso irmão Adnilson, ao qual pedimos que a espiritualidade maior intua para que nós possamos receber, Senhor, tudo aquilo que necessitamos. Muito obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos, pela paciência conosco e por estar conosco neste momento. Nós te pedimos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais do mundo maior e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho da noite de corações agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. É um bálsamo a prece, né, que nos banha de luzes. E essa mensagem, né, de Emmanuel, né, o futuro. No futuro, nós vamos ser verdadeiramente cristãos. Né? Nós conheceremos a Jesus, mas conhecer a Jesus no sentido verdadeiro. Conhecer a proposta divina de comportamento diante da vida, do próximo, de Deus e de si mesmo. Né? Então, no futuro, quando nós agirmos como cristãos, tudo que Emmanuel descreve
nessa carta linda, nessa passagem, nessa mensagem dele, né? Toda violência na terra cessará. E nós é que precisamos realizar em nós, em cada um de nós, essa transformação necessária para que isso aconteça. E que nós possamos fazer que esse futuro seja algo breve, rápido, que aconteça rápido, que pode, a partir do momento que cada um de nós desejar o bem e transformar-se, né, em um cristão verdadeiro, nós vamos agir e pautar a nossa vida pelos preceitos de Jesus. E aí tudo isso irá acontecer no nosso planeta. Estamos caminhando para lá. Então, que nós possamos, né, realizar em nós a tão necessária mudança íntima. Então, todos os ensinamentos de Jesus, tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, nos leva para esse caminho da nossa transformação. Aproveitar as lições oferecidas para que a gente reflita. E assim nós vamos ganhando força moral e íntima para que nós possamos empreender a nossa transformação própria. Esse é o trabalho essencial. Porque, em realidade, a maior das missões do espírito encarnado, isso é eu que estou falando, na minha visão, é a nossa luta por essa transformação íntima. Essa é a primeira missão que a gente recebe ao reencarnar. Porque reencarnar é um trabalho de mudança íntima. É uma oportunidade que nós recebemos da divindade de retornar ao solo do planeta para empreender em nós essa transformação. Então, por isso que eu digo que é a primeira missão do espírito encarnado, porque em qualquer parte do mundo que qualquer um de nós reencarne, é com essa missão, porque ela é universal, ela pertence a todos nós, né? Então, que a gente possa ganhar as forças necessárias para que a gente consiga burilar a nossa intimidade espiritual e nos melhorando cada vez mais. Está nas nossas mãos e o convite de Jesus esteve sempre aí conosco desde há 2000 anos. Então fica aí para a nossa reflexão essa página de Emmanuel, né, que está lá com o nosso lição 42, né, na 41, desculpe, no futuro. Então que a gente possa ser um protagonista desse futuro, né? Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E agora então eu passo a palavra ao nosso querido irmão Adnilson, que vai nos falar sobre a sorte das crianças no futuro, na vida futura, não é mesmo, Adnilson? Depois da morte, tá bom? Meu irmão, uma boa palestra, que Jesus te abençoe, e eu retorno às 21 horas para a gente encerrar juntos, ok? Combinado. Muita paz. Muita paz. Então, boa noite, muita paz com Jesus, né? Sempre em nossos corações, nossos pensamentos e também nossas ações. Então, quero aproveitar aqui, né? Estou vendo aqui os nossos irmãos estão chegando aqui, né? Então, já tem a nossa irmãzinha, a Regina, está sempre participando, né? A Regina Oliveira, participando, né, de todas as atividades. Boa noite aí a Célia Regina, ao Oscar, a Luzia, a Márcia Cristina, ao nosso irmão Alberto Zillerman também, que está também, eu vejo sempre participando de todos os estudos, a Irineia também, Penha Benício, Alciene Rosa. Então, boa noite também aí a Cristina, e agradecer realmente aí o carinho, agradecer o convite, a lembrança, e que Jesus realmente possa nos auxiliar, os benfeitores espirituais que coordenam, que orientam as atividades do Alvorecer. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente relembrar uma campanha da Federação Espírita Brasileira, né? Assim
é o centro espírita. Acolhe, consola, esclarece e orienta. E é uma campanha que teve seu início lá em 2013, mas em função de ter sido uma campanha, eu nunca mais esqueci, até porque a gente acabou desenvolvendo um estudo, palestras, né? Montamos um material e a gente teve a oportunidade de ir em muitas casas espíritas, falar sobre a importância do centro espírita, que realmente nos acolhe, nos consola, nos esclarece e, acima de tudo, nos orienta. Mas, assim também tem sido a casa do Inácio e da Cristina. E também as nossas, por que não? Pois quando se pedia tanto para que a gente realizasse aquela campanha do Evangelho no Lar, que inclusive faz parte lá do livro Orientação ao Centro Espírita, é lá que é nesse livro, que teve até uma, vamos dizer assim, uma atualização recente pela Federação Espírita Brasileira, do qual nós vamos ter um estudo maravilhoso sobre esse livro. Ali contém todas as atividades de uma casa espírita, né? E uma delas é o Evangelho no Lar. Então, muita gente tem dificuldade, ou encontrava dificuldade para realizar o Evangelho no Lar, né? Sempre tinha um obstáculo. E hoje, graças a essas lives, não é que nós estamos aqui quase todos os dias realizando, então, essas reuniões, esses encontros, e não somente para estudarmos, mas também para que a gente possa refletir, inclusive sobre esse momento que nós estamos passando aqui na Terra, e, ao mesmo tempo, como o nosso irmão nos convidou aí, nosso irmão Inácio nos convidou à prece, e aí, com certeza, vem em nossos pensamentos familiares nossos, parentes nossos, amigos, que às vezes são muito caros aos nossos corações. Vem ao nosso pensamento. E nesse momento da prece, da página, a gente cria esse ambiente que favorece o atendimento espiritual. Está lá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Então, quando a gente pede, o anjo vai estar na nossa cabeceira. Então, a gente pode, nesse momento aqui, irradiar essas vibrações de paz, de saúde, de serenidade para todos. Alguns familiares nossos, alguns parentes, até amigos, nem sabem que nós estamos fazendo isso. Que nós estamos aqui com os nossos pensamentos elevados, pensando em cada um deles, seja onde estiver, seja aqui ou no plano espiritual, estamos vibrando por ele. Então, veja que momento que está, vamos dizer assim, esse momento oportuniza cada um de nós, nos dá essa possibilidade desse trabalho espiritual, né? E eis aí mais um belíssimo também e importante tema para as nossas reflexões, que requer não somente do centro espírita, ao acolher, né, alguém que busca consolação e orientação diante do que ainda é considerado uma das maiores dores, e muitas das vezes de difícil superação. Eu particularmente, eu conheço duas famílias, né, deve ter centenas, milhares de famílias nesta mesma situação, mas eu particularmente eu conheço duas famílias, em especial a uma mãe que já perdeu seu filho há 32 anos, mais ou menos 32 anos. E até hoje não há superação. Ela segue em tratamento médico, né, tratamento espiritual, em função da grave depressão de que ela foi assolada, em função da perda de um filho. E ela com 5 filhos, né, mas esse foi o único que retornou para o mundo espiritual. Então, a gente conhece de perto esse caso e realmente impressiona de ver que, inclusive, permanece o quarto nas mesmas condições, né? Tirando a limpeza que ela faz lá uma vez por semana, mas a visita ao quarto do filho constante,
Então, um processo de difícil tratamento, que requer não somente dela, né, buscar orientação, ajuda, né, e não falta essa ajuda, mas também para o filho que retornou ao mundo espiritual. Né? Então, vejam que ainda é, para muitas mães, para muitas famílias, realmente assim, difícil superação. Então, quando eu digo não somente o centro espírita, porque qualquer um de nós, sendo procurado por alguém, passando por uma situação dessa, ou seja, a perda de um ente querido, e em especial uma criança, e às vezes em tenra idade, e o que dizer a essa mãe, a essa família? Eu estava exatamente conversando com o Inácio, em função das instituições fechadas, né, respeitando aí, né, a vigilância sanitária, eu, de vez em quando, sou procurado aqui. As pessoas conhecem, sabem do nosso trabalho no centro, e alguém sempre fala, procura lá o Adnilson. E as pessoas vêm, batem a nossa porta, e a gente ali usa ali o protocolo, colocando a máscara, e vai ver o que essa pessoa está buscando de orientação. E, em particular, eu recebi, tem umas 2 semanas, ou menos, um caso como esse. Uma mãe que veio não questionar, mas ela muito triste. O fato dela estar aqui, já ter tido a sua vida, né? E o filho dela, com tanta vida pela frente, já retorna ao mundo espiritual. Então, o que dizer a essa mãe? O que dizer a essa família? Então, portanto, esse tema, qual a sorte da criança, ou qual o futuro, qual o destino da criança depois da morte? Então, primeiro, né, para onde vão? E se vão para algum lugar, como é que elas ficam? Né? Elas dormem, se acordam? Quem cuida dessas crianças? Ou vai depender da sua condição espiritual? Mas isso, para nós espíritas, nós não temos muita dificuldade, porque nós temos aonde buscar essas informações. Então, nós já acreditamos na reencarnação. Muitos acreditam na continuidade da vida, no mundo espiritual, mas não têm essa informação privilegiada, detalhada, de como que é no mundo espiritual. Né? Então, mas para quem ainda não acredita na reencarnação, fica muito difícil de entender, né, essa lei divina. Alguns consideram não ser justa essa lei. Por que que um filho, por que que uma criança, muitas das vezes, de tenra idade, né, que nasce, e talvez depois de uma gravidez difícil, ou foi difícil conseguir aquela, né, essa gravidez, e passado um tempo, esse nosso irmão retorna ao mundo espiritual. Realmente é muito difícil. Então, por isso que nós estamos colocando isso aqui. Então, se uma criança retorna ao mundo espiritual, para onde que ela vai? Existe algum lugar? Se existe um lugar, como é que elas ficam? Elas ficam dormindo? Então, mais uma vez repetindo isso aqui. E se elas acordam, por exemplo? Como é que é? Então, nós espíritas temos esse privilégio. Mas nós vamos trazer aqui algo como exemplo para as nossas reflexões, algo que já não foi não somente alterado, mas que foi eliminado pela Igreja Católica com relação, por exemplo, ao limbo. Nós conhecemos muito bem céu, inferno e purgatório. O limbo é praticamente esquecido. Mas quando uma criança desencarna, ela morre, né? Os nossos irmãos católicos questionam com relação a isso. E as crianças que não tiveram a oportunidade de não cometerem os seus erros, não terem as suas experiências, não terem as suas felicidades ou infelicidades, mas agora desencarnaram. E agora? Então, principalmente para as crianças
que não foram, por exemplo, batizadas, essas crianças elas iam diretamente para o limbo. Então, o que era esse limbo? Então, era para onde iam as crianças, neste caso, que não eram batizadas. Então, por que eu disse que a Igreja Católica não somente alterou, ela eliminou de vez? Porque essa questão do limbo era uma questão de teológica, uma questão teológica, né? Vamos dizer assim, não fazia parte dos dogmas da Igreja Católica. E por isso, em 2007, e isso vem sendo discutido, vinha sendo discutido, a gente pode colocar assim, há mais de 500, 600 anos, sempre quando se questionava o limbo, havia uma certa discussão, havia divergência com relação a essa questão do limbo. Como que pode uma criança ir para o limbo? Ou seja, ela não ia nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Ela permanecia ali, né? Então, em 2007, foi feita essa reunião e foi determinado que, a partir daquele momento, seria eliminado o limbo. Ou seja, as crianças que já morreram sem o batismo, essas crianças agora, elas vão direto para o céu. Então, essa mudança que a Igreja Católica faz, para nós hoje aqui, que maravilha, que bênção que é. Graças a Deus houve essa alteração em função do entendimento teológico que eles tiveram. Mas vamos imaginar, né, as mães, os pais, as famílias que viveram essa experiência antes dessa mudança, antes dessa lei ser alterada, eliminada. Né? Alterada não, ela foi definitivamente eliminada dos textos lá da Igreja Católica. Aliás, pelo que a gente pesquisou aqui, não fazia nem parte do catecismo lá. Se alguém fizesse uma pergunta, talvez alguém responderia sobre o livro, mas na cartilha lá, no catecismo, não tem essa informação. Então, olha que coisa interessante. Mas imagine as mães, pais, famílias que viveram essa experiência. Imagine isso, né? A mãe que buscava lá a orientação na Igreja Católica e ela recebia como resposta o limbo. Seu filho era batizado? Não. Falei, então, mas ele não foi para o céu, era uma criança, era um anjo, nunca fez mal a ninguém. Mas se ela não foi batizada, ela não foi nem para o céu, nem para o inferno, ela foi para o limbo. Né? Então, essa foi essa mudança radical que teve. Então, veja que privilégio. Né? E acreditem, isso são, às vezes, informações que não tem assim, muita procura. Então, pode acreditar que muitas pessoas ainda nem sabem dessas mudanças. Em 2009, por exemplo, a Igreja Católica também, assinado lá um decreto do Papa Francisco, vejam que é recente, também houve uma modificação na oração Pai Nosso. Né? Então, mas aí fica para uma outra oportunidade. Mas também houve uma alteração em função da interpretação que se tinha lá com relação ao não deixeis cair em tentação. Então, é nesse trechinho que houve alteração. Mas quando o Inácio nos convidar novamente, quem sabe, né, surgir um tema desse, a gente falar sobre a prece e a gente traz essa informação. Então, no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, onde estudamos a pluralidade das existências, e aonde também está esse tema de hoje, destino das crianças, ou da criança depois da morte. Então, nas questões lá proposta por Allan Kardec, que começa lá na 197, vai até a 199A. E eu vou trazer aqui primeiro essa questão 199A, porque para dar assim, a oportunidade da gente refletir nas outras informações que nós traremos aqui. Então, na 199A, Allan Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenino? E os espíritos deram uma resposta assim tão sucinta, tão breve, tão pequenininha, né?
recomeça outra existência, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenino. Simples assim, recomeça outra existência. Aí a gente poderia falar assim, poxa, mas que resposta tão simples. Mas se a gente lembrar que o Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus, essa resposta já nos consola demais o coração. Então, se eu tenho um filho, uma criança, né, se eu ainda estou aqui encarnado e um filho meu já retornou ao mundo espiritual, né, e ela é uma criança ainda, pequenina, e aí, o que vai acontecer com ela agora? Ela vai voltar, ela vai recomeçar uma outra existência, ela terá uma outra oportunidade. Isso é muito consolador. E conforme a gente vai estudando os laços de família no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na pluralidade das existências também, no seu capítulo 4, lá o Nascer de Novo, né? E a gente vê os Espíritos falando sobre isso. Os Espíritos reencarnam praticamente na mesma família. Para esses laços, eles vão se fortalecendo. Nós vamos aparando as nossas arestas, né? Então, recomeçar outra existência. A resposta, ela é simples, ela é curta, mas ela já é consoladora, né? Então, significa que essa criança, esse espírito, retornará novamente. Mas no comentário, ele amplia isso. Então, é muito importante a gente ler e ler com muito carinho lá o comentário que é feito em função dessa pequena e consoladora resposta que os espíritos deram. Eu diz assim, olha, se uma existência, ou seja, se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade. Então, semelhante ordem de coisas não corresponde, então, à justiça de Deus. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários, portanto, só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tende deles a responsabilidade. Aliás, diz nessa nota, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem ter trazer do berço a astúcia, a felonia, ou seja, a criança que é desleal, já desde pequenininha já mostra ali, né, a mentira, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante bons exemplos que todos os lados se lhes dão. Então, quem é que já não, talvez, que não tenha tido uma experiência como essa, né? Ou mesmo que não tenha filhos, mas na família, nas conversas, nos encontros, e a gente vê ali os comentários de uma criança com às vezes de 4, 5, 3 anos de idade, com determinada tendência que chega a nos assustar, né? E da onde traz aquela criança esse comportamento? Já da mentira, não da questão do orgulho e do egoísmo, mas porque isso, o orgulho e o egoísmo, todos nós manifestamos ainda, né, o que faz parte da nossa, do nosso progresso ainda, a gente ir
trabalhando a questão do orgulho e do egoísmo. Mas a questão da astúcia, né? A questão, como ele diz aqui, do assassino, do roubo, né? E desse comportamento, uma criança tão nova ainda, né? 4, 5 anos de idade. Recorda que, por exemplo, no livro do Espírito Amélia Rodrigues, por exemplo, a história do Dimas, o bom ladrão, aquele que ficou ao lado de Jesus, do qual fez aquela pergunta para Jesus: Senhor, lembre-se de mim, né? Não fez essa pergunta, ele fez esse pedido a Jesus: lembre-se de mim quando estiver lá no paraíso. E Jesus vai acolhê-lo. Então, Dimas, ele, segundo o Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, a história do Dimas, desde a infância, ele cometia pequenos delitos. Inclusive, narra lá no texto, na obra da Amélia Rodrigues, que ela tinha vergonha, por exemplo, de se aproximar de grupos ali na comunidade dela. Quando ela ia buscar água, por exemplo, ela esperava um pouco mais de tempo, todo mundo sair lá do poço para ela ir buscar água sozinha. Porque sempre quando ela se aproximava, as pessoas olhavam para ela e faziam comentários, fuxicos ali: a mãe do Dimas aí, aquele menino não tem jeito, né? E ela ficava sempre envergonhada. Então, ela tinha muita dificuldade de entender esse comportamento do Dimas. E, no final, lá já maduro, ele é preso, julgado e condenado à morte, e está lá ao lado de Jesus. Mas ele se arrepende de tal forma das suas ações, e por isso que Jesus, percebendo aquele momento tão especial do Dimas, refletindo, inclusive narra ali que Dimas, que está ali preso ao madeiro também, ao lado de Jesus, Jesus está ali olhando para a mãe, e Dimas também olhando para a sua mãe, que estava ali também, de joelhos, ao lado de sua noiva. Então, Dimas também já estava noivo. Inclusive, havia prometido, né, que seria a sua última viagem, e após o retorno, ele se casaria e eles seriam felizes para sempre. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. E aquilo traz um sofrimento muito grande para o nosso irmão Dimas, né? Então, foi um arrependimento tão sincero, e por isso que Jesus fala aquilo com ele. Sabemos que Dimas reencarnará, né? E terá que, com certeza, reparar todo esse mal que ele fez através do processo reencarnatório. Então, ou seja, veja que a lei civil as absolve de seus crimes, porque diz ela obrarem sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram, mas por instinto do que intencionalmente. De onde provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Então, as que se revelam viciosas é porque, então, seus espíritos muito pouco hão progredido. Elas sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que Deus, né, a todos, diante da sua lei, serão atingidos por essa justiça divina. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, a questão 381, avançando, depois nós retornaremos aqui às outras questões, mas vamos lembrar aqui da questão 381 de O Livro dos Espíritos, e em seguida a gente vai trazer aqui um exemplo de uma das instituições no mundo espiritual que cuidam das crianças recém-chegadas da Terra. Então, o exemplo que traremos, já adiantando, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, mas nós vamos já trazer esse exemplo aqui, mas vamos trazer aqui a questão 381 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim: por morte da criança,
readquire o espírito imediatamente o precedente vigor, a criança desencarna. Ela, retornando ao mundo espiritual, ela já readquire ali o espírito, isso é de forma imediata, né? E eles dizem assim, a resposta: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Então, vejam bem essa primeira frase da resposta dos espíritos. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Ponto. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, olha que coisa interessante, né? Então, uma série tem que meditar ali em cada frase dessa ali, trazida pelos benfeitores espirituais. Então, ou seja, cada caso é um caso. Então, nem todas as crianças que retornam ao mundo espiritual, de forma imediata, elas já têm essa plena lucidez. Então, vai depender muito dessa relação dela, do seu processo reencarnatório, até mesmo em relação ao próprio corpo físico, de casos expiatórios, por exemplo, conforme narra no livro mesmo, Entre a Terra e o Céu, o caso do Juninho lá. Né? Mas nós vamos trazer aqui, que é um relato lindo, que está no capítulo 9 desse livro, Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, do espírito André Luiz. O André Luiz está ali, obtendo essas informações, que é esse capítulo 9, é onde tem assim o lar da bênção. E o instrutor, ele diz assim, olha, ele fala isso de forma assim, muito satisfeita, né? Nesta hora, muitas irmãs da Terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Olha que consolo, né? Então, está ali o Espírito dizendo, né, o instrutor, nesta hora, muitas mães da Terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Ou seja, as crianças que já retornaram ao mundo espiritual e as mães que permanecem aqui encarnadas, elas podem muito bem visitarem os seus filhos no mundo espiritual. Né? Então, essa é uma informação que o Espírito está trazendo para nós aqui, nesta obra maravilhosa, Entre a Terra e o Céu. Mas vocês lembram que lá no início eu contei o caso de uma mãe que não aceitou a desencarnação do filho e permanece pensando nele até hoje e, pelo que eu sei ainda recentemente, ela segue da mesma maneira. Talvez já tenha tido a oportunidade desse encontro com o filho, mas ela ainda não aceitou a partida dele para o plano espiritual. Mas nós estamos vendo aqui que há essa possibilidade. Então, quando nós dormimos, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico e entra em relação com o mundo espiritual. Então, nós teremos a oportunidade de encontrar irmãos nossos, familiares nossos, amigos nossos que estão no mundo espiritual. Então, por isso que é muito bonita essa informação aqui. Né? Então, ele continua dizendo assim, ó, temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, essa pequena, né, comunidade lá no nosso lar, chamada Lar da Bênção, aonde são recolhidas as crianças, né? No mundo, estamos falando aqui, ele fala assim, temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Né? Então, nós sabemos que são mais de 15 mil colônias espirituais espalhadas em volta da Terra. Né? Então, nós temos o nosso lar, outras colônias aqui também, no estado do Rio de Janeiro, mas a gente conhece muito a colônia espiritual chamada Nosso Lar. Em São Paulo, nós temos lá a Alvorada Nova, na Bahia, a Redenção,
Então, são mais de 15 mil colônias espirituais espalhadas em volta da Terra. Então, veja que coisa impressionante. Né? Então, e existem esses espíritos maravilhosos que, em função da sua capacidade, vão continuar lá no mundo espiritual, educando, acolhendo a essas crianças. Então, para todos os setores. Né? E aí, ela diz assim, ó, vimos-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Olha esse trechinho também, né? Bem poético, né? Então, o Espírito narrando ali, vendo as mães sendo atraídas para esse lar de bênçãos, vendo ali os seus filhos, ou seja, os seus anjinhos, que cantarolavam alegremente. Então, as crianças que já estão assim, que acordam dessa forma lá no mundo espiritual, olha a vida dessas crianças lá, como anjos cantarolando alegremente, aguardando a chegada dessas mães. Né? E aí diz assim, ó, enquanto a que nos era menos conhecida, enlaçava, né, louro petis com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas, e Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando assim, feliz, né? Marcos, Marcos. E a criança também gritava, feliz da vida. Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, né? Colando-se-lhe ao peito. Então, veja que encontro maravilhoso de uma mãe encarnada indo ao encontro do seu filho no mundo espiritual. Então, isso é maravilhoso. É lindo essa história no livro da Terra e Céu. Então, o que é importante? Né? Qual a importância que é no mundo espiritual um lar da bênção como esse aí, narrado pelo Espírito André Luiz para todos nós? Então, é importante colônia educativa, misto de escola de mãe e domicílio dos pequeninos que terão a oportunidade de reencarnar. É um espaço espiritual, ou seja, que corresponde às terras brasileiras, mas como a gente disse aqui, isso está espalhado em volta da Terra, as colônias espirituais, né, para atender a todas as nações. E qual é o objetivo principal? Preparar mães para a maternidade responsável. Né? Então, isso é muito importante para cada um de nós. Preparar as mães para a maternidade responsável. E atender as crianças que desencarnam e encarnam. Tais crianças encontram, então, ali o apoio e o reajustamento espiritual. Então, olha que coisa interessante. Então, à medida que essas crianças são acolhidas, né, nesses lares de bênçãos, né, cada uma de acordo ainda com a sua condição, com a sua evolução espiritual, então elas recebem apoio e também reajustamento espiritual. Né? Então, a finalidade, nos primeiros momentos, quando eles são libertos do corpo físico, ou enquanto lhes dure o equilíbrio, elas são abençoadas pela assistência superior, né, e amiga dos benfeitores espirituais. E, obviamente, pelos afetos inesquecíveis daquelas que foram as suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, elas são levadas, então, a essas colônias e vão acompanhar ali, vamos dizer assim, o reerguimento de seus filhos. E aí, quando André Luiz e Hilário estão ali vendo esse, né, esse relato da Blandina, conforme está no livro, quem vai ter oportunidade depois de buscar, no capítulo 9 do livro Entre a Terra e o Céu, aquela nossa primeira fala. Olha o que o Hilário revela. Observe que Hilário traz essa informação. Aliás, o André Luiz nos traz essa informação há anos atrás, há muito tempo atrás, antes do decreto da extinção do limbo. Então, olha o que ele fala para a gente. Antigamente, isso o Hilário comentando, antigamente, na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos
que os inocentes, depois da morte, eles permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. E Hilário continua dizendo assim, ó, em muitas situações é o que acontece. Né? Aí a Blandina, ela vai esclarecer então o seguinte para o André Luiz e o Hilário. Olha, quando o espírito, então, ele já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, essa criança, então, ou esse espírito, ele adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando, então, as dificuldades da desencarnação prematura. Então, o que nós observamos aqui? Vai sempre depender da condição evolutiva da criança. Né? Até porque, se der tempo, né, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente traria aqui vários casos em que muitas crianças desencarnam por provas para os pais. Elas desencarnam não porque elas estão ali cumprindo o período que faltava de existências anteriores ou por faltas cometidas no passado. Mas tem espíritos que programam junto à família, essa programação é feita no mundo espiritual, todos participam disso. Então, o pai, a mãe e o filho, eles falam, então, nós vamos reencarnar, então vocês sabem que quando eu tiver 4 anos de idade, eu vou ter que retornar ao mundo espiritual. Isso servirá de provas para os pais. Combinado? Combinado vem. Então, ou seja, já adiantando esse ponto aqui. Então, por isso que sempre depende da evolução do espírito. Por quê? Há casos em que é uma prova apenas para os pais e não para a criança. Então, quando essa criança ela desencarna, né, apenas porque veio com essa missão de ajudar na evolução dos pais, ela desencarna altamente, vamos dizer assim, automaticamente ela já é ali atendida pelos benfeitores espirituais, ela, quem sabe, já lúcida e compreende muito bem o que está se passando. Né? Lembrando sempre que todas as crianças, todos os espíritos são acolhidos muito bem pelo plano espiritual. Então ela diz assim, olha, conhecemos grandes almas que renascem, né? Vamos dizer assim, que conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, né? Simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado ao efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Ficou claro aí? Eu achei assim, esse trechinho maravilhoso, né? Então, algumas reencarnam com o objetivo de quê? De acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Contudo, olha aí, ó, contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno, né? Conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Então, é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham, né, nos primeiros degraus da conquista do poder mental. Por isso, o tempo deve funcionar
como elemento indispensável de restauração. Então, o tempo para o espírito é fundamental para ele, né? E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Então, é muito bonito esse relato, né? Então, está lá no livro. Quem não tiver, ou quem tem o livro, né? É muito lindo. Vai lá, recorra a essa história, que é linda essa história. Tem detalhes ali, por isso que é importante essas lives, porque possibilita a gente essas informações, porque estamos vivendo esse momento muito delicado, né? E muitos retornando ao mundo espiritual. E aí é importante a gente ter essas informações, são informações assim extremamente consoladoras, né? E na questão 198, voltando agora para o Livro dos Espíritos, para a gente ir encerrando. Então, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade, ela pertence a alguma das categorias superiores? E os espíritos respondem assim: olha, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, é o caso de vamos dizer assim, né, muitas situações, muitos casos que a gente observa de crianças que realmente reencarnam servindo de prova para os pais, né? Não passaram aqui por sofrimento, por expiações, né? Mas e que retornam em tenra idade. Então, são espíritos, muitas das vezes, já adquiriram essa evolução. Mas por que, pergunta Allan Kardec, frequentemente a vida se interrompe na infância? Então, essa é a grande pergunta, né? Por que, frequentemente, a vida se interrompe na infância? E olha a resposta consoladora dos benfeitores espirituais. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, muitas vezes, constitui provação ou expiação para os pais. Então, meus irmãos, para a gente encerrar, que já faltam aqui uns 7 minutinhos, vamos trazer aqui uma mensagem que Allan Kardec colocou lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 21, que é aquele, o capítulo 5 é Bem-aventurados aflitos. O item 21, a gente estuda lá perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E um ex-membro, né, porque ele já desencarnou, então ele passa a ser um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Inclusive, ele era muito amigo, né, de Allan Kardec, é o Sanson, esse é o nome do espírito. Então, ele participava lá da Sociedade Espírita de Paris. Tem um caso muito bonito desse espírito na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, porque ele deixa uma carta para Allan Kardec, propondo a ele que, quando ele desencarnasse, ele queria dar uma comunicação. A gente já até contei essa história uma vez no Alvorecer. É muito interessante. Então, esse é o espírito Sanson. E ele cumpre a promessa, né? Ele desencarna, Kardec lembra da carta, vai lá no dia do sepultamento dele, e ele é evocado, e ele dá uma comunicação linda, né? E aí, depois, ele já segue participando agora no mundo espiritual, e deixa para a gente essa mensagem aqui, de 1863. E ele diz assim, o Sanson: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro
e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, diz Sansão, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está longe, que o bem muitas das vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se ouvisse melhor todas as dores que vos advêm, se percebesse, né, as dores que vos advêm, nelas encontraria sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirariam para o último plano. Acredite-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperança falais? Das da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Encerrando, diz Sansão, desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedides a Deus que os abençoe em vós, sentireis fortes consolações
dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Muita paz e Jesus nos abençoe. Então, boa noite a todos, nossos irmãos. Muita paz a todos. E eu peço ao Denilson para fazer esse final, para encerrar. Por favor, Denilson. Deus, Pai de infinito amor, querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, aos benfeitores espirituais que com certeza aqui ainda estão conosco, só nos resta agradecer, principalmente as bênçãos que todos nós aqui recebemos, encarnados e desencarnados. E queremos, Senhor Jesus, aproveitar este momento em que ainda que nos encontramos reunidos com esses benfeitores espirituais para rogar, Jesus, para rogar mesmo, que essas bênçãos que aqui são derramadas sobre cada um de nós, que elas possam irradiar, Senhor, e envolver a todos os nossos irmãos, parentes, familiares, amigos nossos, Senhor Jesus. Alguns não se encontram aqui sintonizados conosco neste momento, em função de outras atividades, mas te pedimos de coração, Senhor, que todos eles também sejam envolvidos por essas bênçãos, dessa equipe espiritual que atende ao Centro Espírita Alvorecer. E assim, mestre, agradecido por tudo que tem nos dado. E em vosso nome, mestre, em nome desses benfeitores espirituais, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para encerrar as nossas reflexões de hoje. Que essas bênçãos de Jesus sejam de muita paz, de muito amor e, acima de tudo, de muita saúde e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças